Sim, meus amigos, é possível você ficar milionário investindo no Tesouro Direto e não precisa de muito dinheiro para isso, você não vai acreditar no resultado que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu fiz alguns cálculos em uma planilha do Excel para saber exatamente quanto que a gente precisa investir todos os meses para atingir o primeiro milhão investindo no Tesouro Direto e o resultado vai surpreender. Então, vem comigo nesse vídeo e se liga só. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou especialista em investimento certificado pela Ambima e chega de deixar dinheiro investido na poupança, consórcio, título de capitalização, chega! É possível sim você investir bem, mesmo com pouco dinheiro e atingir o seu primeiro milhão no Tesouro Direto sem correr muito risco. Vou te mostrar os cálculos nesse vídeo aqui e ainda vou te entregar essa planilha que eu vou usar nesse vídeo. Lá no final do vídeo eu vou te explicar exatamente como que você pode receber essa planilha, beleza? E isso tudo merece um likezinho aqui embaixo, né? Deixa aqui. Então, para a gente começar, vamos entender o que é o Tesouro Direto e o Tesouro Pré-fixado. O Tesouro Direto nada mais é do que um programa do Tesouro Nacional que permite pessoas físicas, nós, pessoas comuns, investirem diretamente nos títulos do Tesouro Nacional. Então, mesmo com pouco dinheiro, a partir de R$30, a gente consegue, de fato, acessar esses títulos e começar a investir sem correr muito risco, porque o risco que a gente está correndo é o risco do Tesouro Nacional, que é um dos menores riscos da nossa economia. E aí, lá dentro do Tesouro Direto, a gente tem vários títulos. Um deles é o Tesouro Pré-fixado, que é aquele título que a gente sabe exatamente qual que vai ser a remuneração que a gente vai ter durante todo o prazo que a gente está investindo. No momento do aporte vai aparecer lá uma rentabilidade de X% ao ano e a gente sabe que essa vai ser a rentabilidade que vai ficar vigente até a data do vencimento. Se a gente resgatar antes, provavelmente a gente vai ter uma rentabilidade diferente da contratada, mas segurando até o vencimento, a gente vai ter exatamente aquela rentabilidade que foi contratada e isso facilita muito a gente de fazer alguns cálculos, por isso eu vou utilizar esse título aqui nesse vídeo que eu estou gravando. E aí quando a gente está falando do Tesouro Pré-fixado também, a gente tem títulos com diferentes vencimentos e diferentes características. A gente tem títulos um pouco mais de curto, médio prazo, outros títulos mais de longo prazo, por exemplo, vencendo em 2031. O que a gente vai usar para fazer esses cálculos é o Tesouro Pré-fixado 2031 com juros semestrais, ou seja, que a cada 6 meses ele vai te pagando uma parcela dos juros que foram sendo acumulados até o vencimento. E aí, nesse caso desse título, o investimento mínimo que a gente pode fazer é a partir de R$ 32,26, o vencimento é 1º de janeiro de 2031 e a rentabilidade anual que a gente vai ter, considerando a data que eu estou gravando esse vídeo, é de 9,37%. Essa rentabilidade que você vai contratar, ela varia dia após dia, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, é essa rentabilidade, é ela que a gente vai usar no nosso cálculo. E aí, para a gente fazer esse cálculo de uma forma mais assertiva, a gente precisa, pelo menos, assumir algumas premissas que podem ou não se concretizar. E para facilitar o nosso cálculo, a gente precisa, de fato, assumir essas premissas e aí depois a gente vai ver se elas se concretizam ou não, mas de forma geral, a gente consegue utilizar elas para ter pelo menos uma noção, fazer de fato uma projeção um pouco mais interessante. A primeira premissa que a gente tem que utilizar é o fato de que o Tesouro Direto, o Tesouro Pré-fixado, vai continuar remunerando a mesma taxa durante todos os nossos aportes. Igual eu mencionei, a gente sabe que a taxa varia dia após dia, então se você voltar aqui semana que vem, provavelmente você vai encontrar uma taxa diferente dessa taxa que eu acabei de mostrar nesse vídeo aqui, porque todos os dias essa taxa varia. E na medida que a Selic vai subindo, essa taxa vai subindo também para você contratar um novo título. E se a Selic for caindo, a taxa também vai variar. Então, como a gente está falando de longo prazo, investimento de longo prazo, provavelmente ao longo de todo esse período, essa taxa vai sendo variada também. Então, a primeira premissa que a gente vai usar é justamente considerar a mesma taxa durante todos os aportes, durante todos os meses do nosso investimento. Como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente assume que vai continuar essa mesma taxa. A segunda premissa que a gente vai utilizar é o fato de que a gente precisa chegar no vencimento do título e conseguir reinvestir o valor a uma taxa parecida com essa que a gente também está considerando. Porque, igual a gente viu, o vencimento é em 2031 e dependendo do aporte mensal que você vai fazer, provavelmente um prazo de 10 anos você não conseguiria atingir o seu objetivo e precisaria de um aporte mensal um pouco menor e prolongar um pouco esse prazo. Se precisar prolongar esse prazo,
prazo, aí sim você precisaria então fazer o reinvestimento desse título e esse reinvestimento pode ser que você consiga uma taxa melhor ou pior. Para efeitos didáticos, então, a gente vai utilizar os 9,37% ao ano, que a gente pode até mesmo dizer que é uma taxa relativamente conservadora por todo o histórico que a gente tem aqui no Brasil. A gente já chegou a ter taxas no Tesouro Pré-fixado de 12, 14, 16, até mesmo 18% ao ano. E então uma taxa de 9% é uma taxa relativamente conservadora. Mas é fato que tudo isso vai depender do cenário fiscal, econômico, político, jurídico e toda a estabilidade política do Brasil. Então, como a gente sabe que aqui no Brasil até o passado é incerto, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer no futuro. Então, para isso, a gente vai considerar essas premissas que eu falei aqui, de considerar a taxa atual para fazer todos os nossos cálculos. Maravilha! Vamos abrir a planilha aqui agora, então, para a gente saber exatamente os cálculos que a gente precisa saber e qual que vai ser o resultado desse valor que vai te surpreender, de quanto que você precisa investir todos os meses caso você queira ser um milionário aqui no Brasil. E o fato é o seguinte, aqui a gente tem essa primeira aba aqui que vai ser a que a gente vai utilizar, que é a seguinte: quanto investir por mês para atingir o nosso objetivo? A gente precisa saber qual que é o nosso patrimônio atual, qual que é o patrimônio que a gente deseja atingir, a taxa mensal que esse investimento vai render e o prazo que esse dinheiro vai ficar investido e, consequentemente, ele vai mostrar para a gente os aportes mensais que a gente precisa fazer. E o negócio é o seguinte, imagina que você está saindo do zero com um patrimônio atual de R$0 e você quer atingir o seu patrimônio de R$1 milhão. Então a gente coloca aqui 1 milhão. A taxa mensal que a gente vai utilizar é justamente a taxa aqui de 9,37% ao ano, capitalizada mensalmente. Então a gente vai transformar o equivalente dessa taxa de 9,37% ao ano para saber quanto que ela vale ao mês. Então se a gente tiver uma taxa de 0,75% ao mês, ou se a gente até mesmo aumentar aqui a nossa casa decimal, 0,7492 aproximadamente, e a gente fizer isso todos os meses, se a gente capitalizar essa taxa ao longo de um ano, no final a gente vai ter os 9,37%. É essa fórmula aqui que a gente tem que utilizar para fazer essa conversão. E aí imagina que a gente vai deixar o nosso dinheiro investido, por exemplo, por 10 anos. Quanto que a gente precisaria investir para ter esse retorno de R$1 milhão durante 10 anos? Então a gente coloca aqui o número de meses, porque a nossa taxa está ao mês, 120 meses são 10 anos, precisaria de R$5.170. Para a grande maioria das pessoas, esse valor é um valor muito alto. Para você se tornar um milionário com os investimentos, com investimento seguro, no Tesouro Direto e, de fato, num prazo curto deste de 10 anos, precisaria ter um aporte mensal muito elevado. Mas na medida que a gente vai aumentando esse prazo, o que acontece? O nosso investimento mensal que a gente precisa fazer vai ficando cada vez menor. E muitas vezes esse valor mensal vai encaixar no orçamento de grande parte dos brasileiros e, de fato, vai ser possível você se tornar um milionário com os seus investimentos. Então imagina que você não vai mais investir aqui em 120 meses, vai usar 20 anos, 240 meses. Esse investimento já cai muito mais pela metade, R$1.500 todos os meses para você atingir o seu milhão durante 20 anos. Se a gente aumentar ainda mais, imagina que você é uma pessoa de 20 anos, 22 anos igual eu e quer ser um milionário antes da aposentadoria do INSS, antes dos seus 65 anos, por exemplo, que seria nos seus 52 anos você já é um milionário, depois de 30 anos. Quanto você precisaria investir todos os meses? Você precisaria aqui, considerando esses 360 meses, de R$547 todos os meses. Então percebam que esse valor vai ficando cada vez menor na medida que a gente a longo prazo, e esse valor de R$500 por mês já é muito acessível para grande parte das pessoas, conseguem de fato investir R$500 por mês, ou pelo menos você consegue gerar uma renda extra para conseguir ter esse valor sobrando para investir. Muitas vezes, se você fizer alguma renda extra e recebe R$100 por dia em um final de semana, você consegue receber sábado e domingo R$200 e em um mês já são R$800. É possível você fazer várias rendas extras que você consegue fazer esse trabalho e conseguir R$500 a mais por mês. E o que acontece se a gente aumenta ainda mais o nosso prazo para 40 anos? Se a gente coloca aqui 480, só R$214 por mês para a gente atingir o nosso objetivo. E sabe o que é o mais curioso? Imagina que você tem guardado aí R$20 mil e vai começar a fazer esse investimento logo de cara e depois vai só fazendo os outros aportes. O que muda na nossa conta? Se a gente coloca aqui os R$20 mil no nosso patrimônio atual, você só precisa de R$60 por mês durante 40 anos para você de fato atingir o seu milhão. É muito pouco e
Qualquer um conseguiria R$60 por mês. Se a gente diminui esse prazo, por exemplo, para 20 anos novamente, aí já cai para R$1.300. Você já diminui aqueles R$200 que você precisaria no caso de 20 anos. Então, se você pode investir quanto mais dinheiro antes, mais positivo vai ser para o seu resultado lá na frente. E olha só, eu já vou te falar como que você consegue acessar essa planilha para fazer todos os cálculos de acordo com a sua realidade. Mas antes, me conta aqui nos comentários o que você achou desse resultado. Acha muito dinheiro? Acha pouco? Acha possível para a sua realidade atingir o seu primeiro milhão? Em quanto tempo você conseguiria atingir? Deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente que eu quero muito saber. E para você baixar essa planilha é super simples. Aqui na descrição tem um link para você clicar lá e vai aparecer um formulário para você deixar o seu e-mail. Você deixa lá o seu nome, seu e-mail e assim que você enviar, eu vou enviar essa planilha lá para o seu e-mail e você vai poder baixar e utilizar aí no seu computador à vontade, beleza? Super fácil, super simples, super rápido, só deixar o seu e-mail que você consegue baixar ela. Fechou? No mais, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, deixa seu like nesse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e bora enriquecer!